Muito bem-vindos, essa é a casa do Senhor. Você tem liberdade nesse local, fique à vontade. E vamos lá, né? Acho que Deus já operou poderosamente hoje, né? Eu acredito que se nós fôssemos para casa, sabe, a gente já participou de um banquete celestial tão tremendo, né? Já fomos tão agraciados com a presença do Espírito Santo que, né, enfim, né? Eu estaria já extasiado, maravilhado. Mas nós temos esse momento lindo que é o momento da palavra. E eu queria te convidar, queridos, a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo de número 8, para nós podermos juntos meditarmos e compartilharmos na palavra do Senhor. Amém? Provérbios, capítulo de número 8. Amém. Provérbios, capítulo de número 8. Nós iremos ler apenas o versículo de número 12. A palavra do Senhor diz assim: Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e disponho de conhecimentos e de conselhos. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e disponho de conhecimentos e de conselhos. Amém? Curve sua cabeça, queridos. Vamos entregar esse momento na presença do Senhor. Amém? Pai, nós queremos, Senhor, te louvar, Pai, pela sua palavra, Senhor. Nós queremos, Senhor, te bendizer, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, na tua casa, Senhor. Oh, Pai, diante da tua gloriosa presença, Senhor, nós te louvamos, Senhor, por isso, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, que a glória, Pai, que foi manifestada, Pai, até agora há pouco, Pai, que ela, Pai, permaneça aqui, Senhor, que Teu Espírito Santo, Senhor, continue, Pai, falando aos nossos corações, Senhor, que Teu Espírito Santo, Pai, continue, Pai, nos confortando, nos consolando, Senhor, nos trazendo um refrigério, Senhor, e até mesmo, Pai, nos advertindo, Pai, naquilo, Senhor, que nós precisamos, Senhor, mudar, Pai, e melhorar para a glória do Teu nome, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, fique à vontade, Jesus, toca no teu povo, caminha, Pai, aqui na tua igreja, Senhor. Oh, Senhor, porque eu sei, Pai, que onde o Senhor está, Pai, oh, Pai, a tua glória ali está presente, Senhor, e há manifestação de prodígio, Senhor, e de milagre, Senhor, e nós cremos, Senhor, no teu manifestar e no teu agir, Jesus. Então fique aqui conosco, em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Queridos, nós estamos dando continuidade a essa campanha, né, que nós colocamos aí, eu e minha casa serviremos ao Senhor, com o texto base lá em Josué, capítulo 24, versículo de número 15. E hoje, na verdade, eu queria dirigir essa palavra, sabe, para a base da família, né, para o pilar da família, que é o casal. E, né, você talvez já seja casado, talvez você ainda não é casado, mas em nome de Jesus se casará, né? E, enfim, então eu queria compartilhar essa porção, porque nós sabemos que famílias, queridos, bem ajustadas, vão produzir filhos ajustados para a glória de Deus. Se nós tivermos famílias, vamos dizer assim, disfuncionais, a probabilidade de que os nossos filhos, eles sofram com essas mazelas que nós mesmos às vezes deixamos essa porta aberta. Então, o tema da minha mensagem é justamente, né, a parte A do versículo, né, do versículo que nós lemos, né, que eu, a sabedoria, habito com a prudência. Amém? Esse é o tema da minha mensagem. Queridos, se eu fosse aqui dizer, queridos, eu diria que a prudência, ela é irmã da sabedoria, uma irmã gêmea, de repente, não é? Porque o homem, quando ele é sábio, ele se porta de maneira prudente. É um homem cauteloso, é um homem que avalia as circunstâncias, enfim, que ele detém um conhecimento mais apurado sobre algumas coisas. Ele sabe quando falar, quando sabe, né, se calar, né, porque outro provérbio diz que o tolo calado é tido como sábio. Enfim, ele sabe se portar em cada situação da vida.
E quando nós olhamos para o nosso casamento, nós que somos casados aqui, eu queria, do fundo do coração, que você se respondesse a uma pergunta. Se você tivesse hoje que dar uma nota ao seu casamento de 1 a 10, porque 0 eu acho que não é só de você estar aqui já, né? De 1 a 10, que nota você daria para o seu casamento? Enfim, você de repente é um esposo ou uma esposa aí, sábia e prudente, enfim, né? Em que situação, em que patamar você se encontra hoje? Qual seria a nota que você daria para o seu casamento? Enfim, e queridos, eu acho que um dos textos mais interessantes que eu acredito no Evangelho de João, ele está ali no capítulo 2, que trata justamente ali da transformação da água em vinho em um casamento. Quando nós olhamos para o Jardim do Éden, fazendo uma regressão, diríamos assim, nós percebemos que o homem, ao ser criado, Deus olhou para ele e falou: olha, não é bom que o homem viva só. O que ele faz? Ele providencia uma auxiliadora, uma mulher, bênção de Deus na vida dele. E Jesus, ao iniciar o seu ministério, porque quando a gente lê o texto, vai falar, mulher, quando ele vira para Maria, olha, o vinho acabou, mas ele vira assim, mulher, não é chegada a minha hora, mas ele realiza o seu primeiro milagre em um casamento. Queridos, Jesus, ele não começou o ministério dele realizando, a cura de um paralítico, a cura do enfermo, enfim, ressuscitando o morto. Não, ele realizou o primeiro, milagre dele, que está escrito na Bíblia, em um casamento. E nós precisamos, queridos, identificar quando existe um problema no nosso casamento, para saber quem nós vamos convidar para resolver esse problema. Se você for analisar aquele texto, lá vai dizer que Jesus, ele foi convidado, não é isso? Ele não entrou de penetra, queridos. E o mais interessante, quando você convida Jesus para estar no seu casamento, queridos, ele atende o convite. Não é? Jesus, quando você chama ele para o teu casamento, ele, se tiver lista de presença, ele confirma, né? Ele vai lá, te dá o presente, né? Só dele estar presente no nosso casamento já é um motivo de grande alegria e de grande bênção para o casamento. Tem tido essa prudência de olhar para os nossos casamentos e entender que se eu não convidar Jesus para o meu casamento, provavelmente ao fracasso. Será que se eu não entender que de repente, que aquele vinho que dois namorados, dois noivos apaixonados se casam ali, que eles se casam com alegria, porque na Bíblia o vinho é figura de alegria, ele representa a alegria, que aquele vinho ao longo do tempo, sem Jesus, esse vinho vai acabar, e aí a gente vai precisar de um milagre, que é o quê? A transformação da água em vinho. E eu queria falar, queridos, sobre alguns aspectos para a gente identificar que corrói, que destrói o nosso casamento. O meu objetivo é falar alguns pontos aqui que vão destruir, afetar o nosso casamento, se nós não formos sábios e prudentes. E o primeiro ponto que eu queria registrar aqui, queridos, deles é não cumprir os votos. Quando nós casamos, não é isso, Eu já tive a oportunidade de realizar alguns casamentos. Existem aqueles votos, que são feitos, já, vamos dizer assim, já modelo, padrão, que a gente fala para os noivos, um declara para o outro ali, ou votos, espontâneos, que um se declara. Eu já fiz casamento aqui que eram levitas, então um cantou para o outro, foi aquela coisa linda, maravilhosa, enfim. E eu queria te perguntar hoje, queridos, vocês estão cumprindo seus votos com o seu cônjuge? Quando nós, vamos diante do altar de Deus e manifestamos, expressamos, colocamos isso no mundo exterior, enfim, nós estamos ali firmando um compromisso com o nosso cônjuge, ou seja, com o nosso amado, de respeitá-lo, de amá-lo, independente das circunstâncias, na alegria, na tristeza, na saúde, na falta dela, enfim, nos momentos bons, na adversidade. Vocês têm cumprido, será, com o seu cônjuge os seus votos? E é interessante que, olhando para o milagre que Jesus realizou, queridos, o milagre
do transformação de água e vinho ali que está em João capítulo 2, o milagre no nosso casamento, ele tem que ser o quê? Diário. Né? A prudência, queridos, ela diz que ela habita, ela mora, a sabedoria ela mora com a prudência, ou seja, se ela mora com você, queridos, todos os dias ela tem que ser manifestada. Se nós lermos esse capítulo, enfim, nós vamos ver que é a manifestação de uma pessoa sábia em contrapartida com uma pessoa totalmente louca, totalmente, despreparada. Então, queridos, nós temos, será, cumpridos os nossos votos dentro do nosso casamento? Será que nós temos deixado, esse vinho acabar? Será que, enfim, a nossa palavra com o nosso cônjuge não tem peso? Onde está aquele teu amor que você declarou no altar perante as testemunhas, perante os familiares, os amigos e perante Deus? Onde está esse amor? Eu acho muito interessante a passagem que está lá em Ruth, Ruth capítulo 1, que vai falar justamente sobre 3 viúvas, não é isso? Nós temos Noemi, Orfa e a própria Ruth. A Bíblia vai dizer que naquele tempo, queridos, houve uma grande fome, ali no reino de Israel. Então o que eles decidiram, queridos? Elimeleque, amém, Elimeleque, ele pegou a sua esposa, a sua esposa no caso era Noemi, e ela foi habitar ali na terra dos filisteus. E a Bíblia vai dizer, queridos, que, enfim, eles tiveram lá os seus filhos e que os seus filhos se casaram. Mas passado 10 anos, tanto ela quanto as suas noras, ou seja, os filhos de Noemi, eles faleceram. E é interessante dizer que chega um momento que Noemi olha para elas e fala assim: olha, gente, meus filhos já estão mortos, voltem para a casa dos seus pais, vocês estão novas, o meu ventre não pode gerar nenhum outro filho. E, enfim, eu não posso te dar outro filho, voltem e sejam felizes, se casem novamente. E aí, assim, é um momento lindo porque a gente percebe que Orfa, ela beija ali a sua sogra e segue seu caminho. Mas Ruth, queridos, que é uma figura que a gente pode trazer para o nosso casamento, porque ela fez um voto ali diante de Deus, enfim, ela olha para aquela sogra dela e ela diz que, olha, para onde irei, eu irei contigo, para onde você fores, eu irei também. E ela fala assim: não me forces a te abandonar. Não é uma declaração linda, não é um voto, não é um comprometimento dentro da família, de alguém dentro da família. E ela diz assim: o teu povo será o meu povo. Se eu for fazer um paralelo, eu vou dizer: a sua família, noiva e noivo, será a minha família. Às vezes a gente percebe no casamento que a filha, ou a noiva, a esposa, não gosta de repente dos pais do noivo, enfim, não tem um diálogo bom, porque quando você se casa, queridos, você casa com a família, não é isso? Não é isso? Então, queridos, eu acho muito pertinente essa reflexão, porque quando, na verdade, eu não cumpro os meus votos, queridos, isso é um problema muito sério, isso abre uma brecha no meu casamento. E eu te pergunto hoje, a reflexão, isso serve para você que vai se casar, queridos, você que vai se casar, eu tenho um bom conselho para vocês: levem a sabedoria e levem a prudência. E se possível for, queridos, levem a paciência também. Queridos, casamento é algo extraordinário, é algo de Deus para as nossas vidas, é um presente, Não deixe Satanás destruir isso, enfim, essa fragilidade que a gente percebe hoje no campo cível, ou seja, de se separar as pessoas, eu vou fazer o divórcio, vou ali, enfim, essa facilidade. Você fez uma promessa diante de Deus, e diante de Deus, queridos, o casamento é algo sagrado, é algo que traz uma aliança, queridos, é algo assim, enfim, que você não pode quebrar essa aliança se você não tiver o único motivo justificável, porque o próprio Deus diz que pelo nosso coração duro, enfim, ele permitiria a única hipótese, que seria no caso de adultério. E a gente tem se separado por tantas besteiras, não é isso? Uma briguinha, uma intolerância, uma coisa assim, a gente se separa. E aí? Você tem cumprido seus votos com o seu cônjuge e com Deus? Esse é o primeiro ponto que eu queria esclarecer. Segundo, você
tem esperado mais do seu cônjuge do que ele pode oferecer? Quando nós estamos aí, quem é noivo aqui? Eu tenho um casal de noivos aqui, mas eles não estão aqui. Quem tem algum noivo por aqui? Não tem, né? Mas quando nós estamos namorando ou quando nós somos noivos, queridos, tudo é maravilhoso, tudo é lindo, não é? A pessoa ronca, você acha aquela coisa maravilhosa, linda, enfim, né? A pessoa, enfim, né, faz alguma coisa, você não dá tanta importância, tudo é tão simples e fácil de se resolver, não é? E aí, queridos, quando a gente vai para o nosso casamento ali, vias de se casar, nós formulamos tantos sonhos, tantas fantasias às vezes na nossa cabeça, que são fantasias, queridos, que eu digo que são sonhos extremados, ou seja, você está depositando uma fé extraordinária no seu cônjuge, uma expectativa muito grande, que é muito provável que você se frustre. Ou seja, em outras palavras, eu estou dizendo que às vezes nós não nos casamos com a pessoa, nós nos casamos com sonhos que nós projetamos na pessoa, nós nos casamos com a expectativa que nós projetamos nas pessoas. E isso, no nosso casamento passado um tempo, queridos, se nós não tivermos a sabedoria e a prudência, queridos, de entender que você tem que olhar para o seu cônjuge, olhar para mim e saber que existe uma plaquinha assim, olha, desculpe o transtorno, estamos em obras, não é isso? Queridos, eu, você, todos nós que estamos aqui por mais tempo de evangelho, mais maduros que nós sejamos, todos nós precisamos de crescimento a cada dia, evoluir a cada dia. Então assim, nós temos que olhar para o nosso casamento, queridos, que é formado por dois seres que estão em construção, dois seres imperfeitos que precisam o quê? Da manifestação da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da cura e da transformação. Isso é casamento, isso é realidade. Não é, queridos? Quando você vai se casar, sabe? A noiva olha assim, olha, deu meu príncipe encantado, né, Mateus? Aí ela olha assim, fala assim, olha, ele vai me trazer café, sabe, na cama, pelo menos uma vez por semana, não é isso? E ele mesmo vai fazer o café. Nossa, ele vai, sabe, me mandar bilhetinhos, ele vai escrever no espelho, né, todos os dias, meu amor, preciso de... A Mayara está rindo, é porque eu escrevi um negócio no espelho para ela. A gente recentemente vendeu um carro e tem não tem aquelas canetas que você escreve no vidro? Em vez de eu usar o batom dela, eu escrevi no espelho do banheiro, né, 2 dias, alguma coisa, um recadinho para ela, entendeu? É coisa grande, amém? Amém? Vamos aplaudir o Senhor, queridos? Amém, glória a Deus. Então, queridos, né, a noiva, ela tem essa expectativa, olha, ele nunca vai gritar comigo, ele nunca vai falar alto comigo. Sabe, aí, enfim, né, olha, meu noivo vai tratar os meus pais assim de uma forma excelente, né, vai aceitar aqui, né, meus pais, tranquilo, né, as minhas irmãs, meus irmãos, assim, vai ser uma coisa tremenda, né, vai me levar para passear direto, viajar comigo, enfim, né, vai me ajudar a cuidar das crianças. E aí, queridos, a gente vai ao longo do tempo se deparando com o quê? Com a realidade, né, aí de repente a noiva, ela vê se eu casei com... O noivo com o príncipe encantado ou com o cavalo dele? Ou eu casei com o Shrek, não é? Não é isso? Não é, queridos? Amém, casais? Amém? Mas é isso, queridos. Então, ou seja, a gente às vezes é um pouco intolerante. Eu estou falando para vocês, queridos, que às vezes a gente gera uma expectativa muito extremada nos nossos cônjuges. E essa expectativa, queridos, tanto do homem e da mulher, queridos, vocês estão mirando em que algo que só Deus é, que só Deus é perfeito, só Deus, sabe, Ele é amor, enfim, só Deus é compreensível, só Deus, sabe, que pode realizar tudo aquilo que você imagina. É lindo dentro de uma liberdade poética de imaginar, né, assim, olha, ele é meu tudo, né? Eu amo, olha, ela é minha tudo, ó. A Mayara é minha tudo, não é? Meu amor, não é? Enfim, será que ela morreria por mim? E aí, Mayara, olha lá, ela já balançou a cabeça e disse que não, ó. Nem pestanejou. Entende, queridos? Dentro dessa liberdade, queridos, né, enfim, né, eu não posso esperar ou projetar algo, queridos, que é irreal no meu cônjuge, que é uma coisa surreal, que não existe. Evidentemente que, como eu falei aqui que nós estamos em
obras, não é? Desculpe o transtorno. Então, ou seja, eu vou evoluir. Eu vou evoluir para quê? Para atender bem o meu cônjuge, sabe? Para, sabe, entendê-la, né? Porque quando eu vou dar, nós vamos ministrar para os noivos, né? Quando nós vamos dar curso para os noivos, nós falamos assim, eu falo uma frase para eles, eu falo, olha gente, ó, vocês dois estão saindo de um hotel, não é isso? Quando vocês saem da casa do seu pai, quem tem os pais vivos e os pais operantes, queridos, lá na casa do seu pai, você tem tudo. Enfim, tem comida, tem, enfim, né? Se você não botar o lixo para fora, os homens, né? Vai botar o lixo para fora. Aí seu pai e sua mãe ficam bravos, mas ela vai lá e faz. Se você não for comprar alguma coisa, ele vai lá e supre essa necessidade. Na sua casa não, meu amigo, é você e ela. Não tem mais, né? Não tem o papai e a mamãe. E, ou seja, as dificuldades, né? Porque quem enfrenta as dificuldades, às vezes são os pais e os filhos nem sabem. Então, quando a gente vai casar, queridos, a gente está acostumado com uma realidade muito diferente do que é a realidade. Talvez, enfim, talvez isso seja um defeito em nós, pais, né? Maridos, casados e mães, que protegemos demais os nossos filhos. Às vezes nós não damos muitas tarefas para eles, eu não sei o que é, enfim. Eles percebem isso na gente, enfim. Mas existe uma grande realidade. Então, a sabedoria, habito com a prudência. Quando você for se casar, queridos, saiba que você vai assumir papéis, ou seja, aqueles votos lá de cuidar, queridos, de amar, enfim, é isso, é trabalhar. Casamento, queridos, é servir. O próprio Jesus disse que ele veio para o quê? Servir e não ser servido, não é? Ele tira o foco dele, né? Quando a gente vê a lavagem dos pés ali dos discípulos, não é isso que Jesus faz? Queridos, ele se coloca numa posição humilhante do pior escravo que existia na casa e vai lavar os pés dos discípulos e ainda de Judas. Ou seja, no seu casamento, queridos, eu não estou dizendo que sua esposa é Judas não, tá? Nem o seu esposo. Mas você, enfim, vai ter que se submeter a questões, inclusive, queridos, de servir a sua esposa, de servir os seus familiares, quem está próximo a ela. Assim como nós vimos Noemi ali, Ruth, enfim, os votos que ela fez e Deus o honrou depois. Tanto é que ela casou com Boaz, não é isso? Né? Que era o resgatador dela, não é? Enfim, né, da família dela, ela se casou e o Senhor abençoou aquele casamento de uma forma extraordinária. Então, não crie expectativas demasiadas, exageradas do seu cônjuge, né? Nós vamos ver no final que, claro, né, que a gente está em processo de construção, de evolução, amém? Terceiro ponto, queridos, que estraga e atrapalha o nosso casamento demais: viver de fachada. Muitas vezes eu e o pastor Júlio, a pastora Raquel, nós nos deparamos com situações de casais, queridos, que, sabe, então, por um fio já não tem mais jeito, sabe? Porque viveram tanto de fachada, né? Porque às vezes a gente se preocupa demais com o que é a sociedade, né? Com o que os nossos pais, enfim, o que os nossos pastores, o que os nossos amigos vão pensar se a gente se separar. Ou se a gente demonstrar que algo está errado, queridos, né? Como eu falei, esse casamento lá que Jesus operou o milagre, queridos, houve uma crise. E a crise foi justamente a falta de vinho, né, que, como eu disse, representa, na verdade, a alegria. E o que né, eles fizeram, queridos? Maria percebeu e foi pedir socorro para quem poderia ajudar, que era Jesus. Ela chega para Jesus e fala, olha, eles não têm mais vinho. E aí, sabe, nós percebemos o seguinte: às vezes vocês chegam uma situação tão avançada, sabe, de desrespeito, enfim, uma situação tão difícil às vezes, de não que Deus não possa operar, porque Deus, ele faz milagres, ele era ontem, e ele vai ser, continuará sendo eternamente, né, de fazer o milagre no seu casamento. Então, queridos, né, em nome de Jesus, sabe, não viva de aparência, não viva de fachadas. Se o seu casamento, queridos, não está indo bem, se você precisa de ajuda, clame por socorro, clame pelo filho de Davi, nos procure alguém, sabe, apto a te orientar. Como é difícil a gente, sabe, viver de fachadas, né? Ninguém é perfeito, queridos, às vezes a gente tem dificuldade, né? Todo casal tem dificuldade, seja, né, área financeira, talvez na área sexual, alguma coisa assim, enfim, né? Então, às vezes a gente
deixa as coisas passarem, a gente, sabe, não se comunica, não pede socorro, porque talvez um não permita. Você já viu que até às vezes um quer... Não, eu vou procurar auxílio. Não, você não vai falar isso com o pastor. Não, você não vai falar isso com os nossos pais. Não, você não vai fazer isso. Ou seja, a gente reprime o nosso cônjuge, queridos. E hoje a gente, na verdade, o Espírito Santo está mandando o quê? Nós sermos sábios, né? Sermos prudentes, queridos. Será que a gente tem feito isso no nosso casamento, queridos? De ter essa prudência, de ter esse cuidado com o nosso cônjuge, com o nosso casamento, enfim, né? O que nós temos feito, queridos, para não vivemos de fachadas? Efésios, capítulo 4, versículo 25, ele vai dizer assim, ó: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Ou seja, nós estamos dentro de um corpo, né? Então, deixa a mentira de lado, queridos. Viver de fachada, queridos, é viver de mentira. Então, você está vivendo uma farsa dentro do seu casamento, queridos. Você está mentindo para si mesmo, porque vocês hoje, casados, formam uma só carne. Vocês são um só. E às vezes a gente percebe que a pessoa aparentemente está tão bem, e aí chega a notícia: olha, sabe aquele casal, fulano e ciclano, separaram. E a gente fala: meu Deus, mas como eles... Sabe, sempre estavam de mão dadas aqui dentro da igreja, viviam abraçados, de mão dadas, enfim. Ele abria a porta do carro para ela, ele levava ela para passear, via direto eles no shopping. O que aconteceu, queridos? Vivendo de fachada. Ou seja, né, sendo talvez egoístas, enfim, não sei. Algo que soberbos, enfim, ou tímidos, vergonhosos, para não pedirmos socorros uns para os outros. Né? Não, às vezes não há diálogo, queridos, dentro do casamento. Como a gente pode, sabe, viver o melhor de Deus dentro do casamento se nós não dialogamos uns com os outros? Eu quero te dizer uma coisa hoje, queridos. Talvez exista algo no seu passado que o seu cônjuge precise saber. Né? Nem, sabe, o seu passado, claro, quando você aceita Cristo, tudo se fez novo, mas talvez exista algo no seu passado que precisa ser revelado. Talvez você tenha que conversar com o seu cônjuge, sabe, sobre os seus medos, sobre as suas tentações, sobre as suas frustrações, enfim, né? Você já pensou, eu anotei aqui, ó, Provérbios, ó, Provérbios 27, versículo número 7, diz assim, ó: a alma farta pisa os favos de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Ou seja, queridos, quando nós casamos, os homens, olha a expectativa, voltando lá naquela expectativa. Nós pensamos assim: olha, eu vou casar com ela, ela não vai envelhecer, vai ficar gatinha. Nós vamos ter uns 3, 4 diálogos sexuais por semana. Aí, eu estou até vendo o povo rir, né? Aí, rapaz, é uma vez por mês, uma vez a cada estação. E aí, ou seja, queridos, mulheres, sejam diligentes. Aqui está dizendo assim, a alma farta, né? Se você tem a alma farta, você rejeita o favo de mel, querido. Ou seja, não seja tolo o suficiente de deixar o seu marido à míngua. Não use essa função, enfim, que é bênção de Deus, o sexo no casamento, para torturar o seu cônjuge. Evidentemente, claro que se o seu cônjuge não te trata bem, não joga lenha na fogueira, não vai ali, né? O fogão, né? Lenha, né? Homem é micro-ondas, né? Mas não vai alimentando, a coisa não flui. Mas, queridos, se a gente, quando a gente está farto, a gente vê Satanás vindo com os pratos para a gente fala: oh, não, aqui não, Satanás. Lá em casa o mel está sobrando, a coisa está boa. Ou seja, a gente não deixa o nosso cônjuge numa posição de risco. E às vezes os casais não têm conversado sobre isso. Sei lá, querido, sobre questões, né, triviais dentro do próprio casamento, o que é permitido, o que não pode, se é bíblico, se não é, enfim, o que é que a gente vai fazer, não é assim, assado, queridos, tome cuidado com isso, né, enfim, né, não frustre o seu cônjuge com isso, e não viva de fachada, saiba pedir socorro. Nós temos, né, aconselhamento pastoral, temos o grupo de casais aqui, enfim, nós temos terapias, né, CL Jurema para casais, não é isso? Tem terapia para casal, queridos. Busque ajuda, né? Busque socorro, enfim, não viva de aparência. E eu quero te perguntar uma coisa hoje, sobre isso que eu te falei. O que você tem para revelar para o seu cônjuge? O que você está disposto a revelar para ele? Enfim, o que ele precisa saber, queridos? O que ele precisa te ajudar? O casamento, queridos,
se a gente fosse comparar, que acho que fala sobre prudência também, não tem aquela passagem que fala sobre a casa, do homem prudente, que ele edificou a sua casa sobre a rocha, não é isso? Aí vem o quê? A chuva, a tempestade, as ondas e bate forte contra aquela casa, mas ela não é derrubada, não é isso? Por outro lado, aquele que edificou sobre a areia ruiu, ou seja, quando eu edifico sobre a mentira, a minha casa ela vai ruir. E o casamento ele vive os tempos o quê? Da tempestade, né? Vive os tempos, sabe, das ondas batendo, dos ventos fortes, enfim, né? Todo casamento, queridos, ele vai ter escova de dente, não é isso? Todo casamento, queridos, vai ter papel higiênico. Todo casamento, queridos, vai ter esses momentos de dificuldades, enfim, né? Entre um e outro, vai ter o cesto de roupa suja. Todo casamento tem isso, toda casa tem isso. Então, queridos, não viva de aparência, sabe? Hoje, em nome de Jesus, busque ajuda, busque socorro. Amém? Amém? Glória a Deus. Queridos, quarto, não deixe morrer a criança que existe dentro de vocês. Quando nós chegamos, né, em um ambiente, ou melhor dizendo, quando uma criança entra num ambiente, né, quem tem filhos aqui sabe, né, de repente seu filho está numa escola, está em algum local, e quando ele chega dentro da sua casa, queridos, ele faz aquele lugar uma festa, não é? Parece que pode estar tão vazio, tão triste o lugar, mas eles chegam, queridos, e brincam assim de uma forma, né, contagiante, brincam com coisas assim que a gente nem nós mesmos imaginamos, né? Eu estava falando um dia com a Mayara, né? A gente vê, né? A gente compra cada brinquedo legal, bacana para os meninos, né? Para o Vitor Hugo e para a Jade, mas a maior alegria deles, às vezes você dá uma caixa para eles, é a maior alegria, brinca com a caixa, eles preferem às vezes brincar com a caixa do que com o brinquedo, enfim, né? Eles conseguem, sabe, extrair momentos de alegrias das coisas mais pequenas, não é isso? Quem é pai sabe o que eu estou falando. E se você não é, até você, os seus irmãos, quando vocês chegam em casa, quando vocês jovens chegam em casa, vocês são a alegria da casa. Vocês são a herança do Senhor nas nossas vidas. Vocês não têm ideia o tanto quanto vocês alegram o nosso coração. E no nosso casamento, queridos, e de igual forma, sabe, eu queria te perguntar uma coisa aqui, uma pergunta que eu queria que você tivesse sinceridade para responder. Você é chato, irmão? Irmã, você é chata? Você é chata? Agora, avalie aí, queridos. Hoje eu estava até conversando com a pastora Raquel sobre algo interessante de manhã. Eu tinha uma mania, queridos, que a Mayara está aqui e vai testemunhar. Queridos, tudo que ela me pedia para fazer, eu fazia, tudo, beleza, tranquilo. Mas assim, sempre quando ela me pedia uma coisa, queridos, eu sempre reclamava. A maioria das vezes, sempre não, a maioria das vezes eu reclamava. Ela me pedia, isso, aí eu reclamava e o que acontecia? Eu fazia. Ou seja, aí eu parei para pensar, gente, eu estou sendo imprudente, eu não estou tendo sabedoria. Por que eu não fico calado e já não faço e já não, né, enfim, né, não vai ser muito melhor para mim e para ela? Às vezes aquela reclamação boba, enfim, né? Aquela coisa, mas agora, isso, sei lá, queridos, eu estou falando de coisas simples, que a gente vai ver o outro ponto, que são as coisas simples que destroem nosso casamento. E aí, enfim, queridos, eu te pergunto, você é chato, queridos? Você cria caso por tudo dentro da sua casa, do seu casamento? É chato, Thiago? Você tem que melhorar? Amém, glória a Deus, né? Porque ele balançou a cabeça ali, queridos, né? Enfim, você tem que melhorar dentro do seu casamento, queridos? Será que se você tivesse a oportunidade de escolher se casar com você mesmo, você se casaria? Você que se casaria? Você vai fazer promessas para mim, juras de amor, né? Aí vou me casar comigo mesmo. Você casaria com você, queridos? Sabe, você homem ou mulher, né? Porque talvez em casa lá os seus exemplos ao contrário. Eu só não posso expor, né? Para não dizer quem é que faz, mas você se preocupa com o modo que o seu cônjuge aperta a pasta de dente? Preocupa? Né? Tem uns que apertam de tudo quanto é lado, o outro tem que apertar lá de baixozinho, né? Não é isso? Sabonete, você usa todo, deixa aqueles restão, joga no chão. Roupa, você deixa roupa suja espalhada pela casa. Eu tenho um casal, queridos, que uma das grandes queixas de um homem que nós estamos atendendo é porque a mulher deixa tudo jogado pela casa, as roupas, a mulher. Enfim. Você é chato? Será que, queridos, eu quero te perguntar, por exemplo, essa pasta de dente, quanto é que custa uma pasta de dente, queridos? Uns R$3?
R$3. Quanto é que custa a paz no seu casamento, queridos? Né? Quanto é que custa, sabe, você deixar essa questão da pasta de dente? Eu sou um que tive que deixar a questão da pasta de dente para lá. Eu superei. Jesus me curou. A pasta de dente já não me faz mal. A Maiara pode apertar lá embaixo, em cima, jogar no espelho, né? Que às vezes fica tudo manchado o espelho. Eu superei, queridos. Graças a Deus por isso. Mas será que quanto é que custa a sua paz, querido? Quanto custa a tua paz? A tua felicidade? Será que custa esses R$3? Homens, se você jogar água fria aí nessa fogueirinha aí que você está fazendo, sei não, viu? Né? Demora, a gente abana, né? Às vezes, homens, sejam sábios, sejam prudentes. Amém, queridos? E eu quero te perguntar, queridos. Olha só. Que coisa interessante, Jesus, o Criador do universo. A Bíblia vai nos dizer que ele nasceu onde, queridos? Numa manjedoura, não é? Ele era o rei, o príncipe do universo, o formador do universo. E ele reclamou, queridos? Ele reclamou? Então por que você reclama às vezes de tudo no teu casamento, na tua vida? Por que às vezes você leva as amarguras, que além do casamento que você acha pelas suas manias, talvez pelos seus toques, né, porque quando a gente sai a gente sai da casa do pai, a gente sai de um hotel, não é? Então no hotel a gente faz o que quer, né? Porque tem quem arrume, quem faça. Será que, enfim, né, a gente está reclamando tudo? Jesus, queridos, nasceu numa manjedoura, o Rei da Glória nasceu numa manjedoura. Você quer ser feliz, né, ou você quer ter razão? Uma frase que eu gosto bastante. Você quer ser feliz no teu casamento, queridos, ou você quer ter razão? Não, mas isso... Aí a pessoa começa a filosofar. Olha, pastor, sabe, eu pedi para ela, sabe, não deixar a roupa jogada lá em cima da cama, mas... Aquilo ali, sabe, me afetou tanto porque... Sabe, eu fiquei o dia todo, eu tinha que fazer um negócio, fechar um negócio, né, de repente preparar a palavra, mas eu fiquei pensando naquilo, a gente discutiu, enfim. Queridos, você começa a filosofar sobre a questão da roupa e começa a perder a essência de tudo, do que é o melhor do amor. O apóstolo Paulo vai falar, queridos, que o amor, ele tudo o quê? Suporta, né? Tudo sofre, tudo crê. Você tem suportado, você tem crido. Ou seja, lembra no seu casamento lá, que foi o item 1, das promessas que você fez para o teu cônjuge, ou seja, dos votos que você fez para ele. Não tinha esse voto lá, não? Para terminar, queridos, não deixe de dar importância para as pequenas coisas. A pastora Raquel um dia ministrava aqui sobre as raposinhas, não era? As raposas e as raposinhas. Quando a gente pensa nisso, queridos, a gente olha para a vinha, ou seja, lembra que o vinho vem da vinha, não é? Uva, não é isso? Então, a gente às vezes está com a vinha ali florida, ou seja, as nossas videiras estão lindas, maravilhosas, e aí a gente deixa o quê? As raposinhas entrarem, elas destroem tudo, por pequenos buracos, por pequenas brechas. E no nosso casamento, não só no casamento, às vezes nas relações que nós temos, pai, filhos, enfim, né, com os nossos amigos, a gente vai deixando as coisas pequenas passarem. Sabe, aí fala assim, olha, eu vou falar dessa forma, até às vezes a gente é repreendido. Você fala com o seu cônjuge uma coisa, alguém percebe e fala, olha, cara, eu acho que você não deveria ter falado assim, né? Aí ele vira para o amigo e fala, olha, ou para mãe, para alguém, e fala assim, olha, fica chateado com isso não se preocupa não, isso é normal, isso é tranquilo. Sabe, essas pequenas coisas, queridos, assim como um prego fura um pneu e faz você de repente perder um compromisso, essas raposinhas como esse prego no teu casamento, sabe, vão esvaziar, sabe, o conteúdo emocional que você tem depositado neles. Assim como uma pedra no teu sapato, se você caminhar, ela vai te machucar, entendeu? Vai te incomodar, uma coisa pequena. No seu casamento, queridos, vai acontecer de igual forma. Eu quero te alertar para isso. Quero te dizer também, queridos, que o que destrói o casamento é como se fosse o efeito cupim. Os cupins, queridos, a gente vê que são seres tão pequenininhos, né? E aí eles entram ali dentro daquele móvel, daquele objeto ou daquela estrutura, e aí pequenas coisas que você poderia resolver, o modo como você fala, talvez
positivamente também, esse café que você poderia levar para sua esposa ou para o seu esposo na cama, uma palavra de incentivo, porque a gente não entende a linguagem do amor que ele fala, enfim, às vezes ele precisa ser só encorajado e você nega esse encorajamento para ele, você, isso é besteira, eu vou falar isso é tão ridículo, e às vezes é o que ele precisa naquele momento, enfim, né? Talvez, queridos, é isso que ele precisa, e aí esses cupins eles vão comendo. Quando a gente tira a radiografia e olha por dentro, o seu casamento está prestes a ruir ou já está ruído. Então, queridos, as pequenas coisas, elas importam. Sejam elas questões que precisam ser resolvidas, porque às vezes a gente quer empurrar o problema para debaixo do tapete e você precisa resolver. Talvez não no mesmo dia, porque às vezes você está ali no calor do ânimo, né? A briga está complicada, vocês brigaram, enfim, se tivesse condições você fale e tal, se não tiver deixa para outro dia, mas não deixe aquela questão passar. Como você fala com o seu cônjuge, enfim, né? Eu quero dizer que a forma, os gestos que você faz, eles transmitem uma mensagem, é isso que eu quero te dizer. O que você fala transmite uma mensagem, enfim, o que você tem falado e o que você tem feito. Qual a mensagem que você tem passado, queridos, para o seu cônjuge? Às vezes esse problema ele pode acontecer, sabe como? Com os nossos filhos. A gente repreende um filho de uma certa forma e o nosso cônjuge não gosta. Quem tem filho aqui? Não é? Você chega lá, eu pego o Vitor Hugo, dou um esbregue, ele é Vitor Hugo, aí o que aconteceu? Além de eu ter sido, de repente, muito incisivo na minha bronca, né, ter excessivo, eu criei um problema com quem? Com a minha esposa, com a minha amada. E aí a gente precisa ter o quê? Sabedoria e maturidade para quê? Para resolver isso. Quantas vezes assim, às vezes a gente chega, dá um toque às vezes no cônjuge, olha, eu acho que fala, não faz mais isso não, né? Vamos rever essa posição. De você chegar de repente na sua coisa, me perdoa, perdi perdão para o filho, que é necessário, às vezes a gente entendeu o excesso, né? Porque aí a raposinha entra, porque senão nós vamos perder os nossos filhos, porque o mundo aí oferece, como a gente falou em Provérbios 27:7 lá, os favos de mel, o mundo que dá, sabe, a ilusão. Porque lá está falando que toda alma faminta, né, tudo, até o que é amargo eles comem, queridos, porque dentro de casa não tem um ambiente saudável, porque os pais não se respeitam, por que os filhos se respeitariam ou não dariam respeito? Quem talvez não respeite a sua esposa, queridos, provavelmente não vai respeitar o seu filho. Pequenas coisas, queridos, pequenos gestos transmitem grandes mensagens. Sejam mensagens positivas ou negativas. Eu queria que o Ministério de Louvor subisse aqui. E eu te pergunto hoje, queridos, o seu cônjuge hoje, quantos anos você tem de casado? 1, 2, 5, 10, 20, 30 anos. O seu cônjuge, olha para o seu cônjuge hoje. Seu cônjuge é melhor? Ele é uma pessoa melhor? O seu cônjuge é uma pessoa mais amável? O seu cônjuge é uma pessoa mais espiritual? Como é o seu cônjuge hoje? O seu cônjuge é uma pessoa que confia em você, que sente a sua falta? Você é essencial na vida do seu cônjuge? Queridos, recapitulando. Não cumprir os nossos votos, queridos, isso destrói o nosso casamento, né? A gente deixa uma brecha aberta. Esperar mais do nosso cônjuge do que aquilo que ele pode nos oferecer também nos deixa uma ferida aberta, sabe? Viver de fachada, queridos, também igualmente, da mesma forma, é algo terrível para as nossas vidas. Deixar morrer a criança que existe dentro de nós, né? Sermos chatos, intolerantes no nosso casamento, queridos, né? Destrói a nossa vida. A verdade, ela tem que ser a base dos nossos relacionamentos. E deixar também essas raposinhas, né? Deixar essas pequenas coisas entrarem ou passarem no nosso casamento. Isso destrói os nossos relacionamentos. Isso pode ser aplicado para a nossa vida em família. Eu queria, queridos, que vocês se colocassem de pé. Aqueles que estão com seu cônjuge, eu queria fazer algo, sabe? Algo que o Senhor ministrou hoje no meu coração. Queria que você desliga essas luzes aí para mim, Tata, por favor. Queria que você, sabe, pegasse o seu cônjuge aí, abraçasse ele.
Assim como Jesus transformou água em vinho naquele dia, naquele casamento, Jesus, Ele está aqui hoje, queridos. Ele quer, sabe, renovar, sabe, essa alegria dentro do seu lar. Eu pedi, na verdade, para o Ministério de Louvor ministrar aqui, na verdade, tocar, sabe, a marcha nupcial. E eu queria declarar aqui os votos, queridos. Alguns votos que eu queria, de repente, que você repetisse para o seu cônjuge aí. Talvez você possa ignorar os votos que eu estou fazendo aqui. Faça esses votos de forma espontânea. Peça perdão hoje, se necessário for, sabe? Eu queria que você olhasse para ele agora. Olha para o seu cônjuge, um para o outro. Pode continuar, Ministério de Louvor. Cria um ambiente romântico aqui, senão... Amém? Olha para o seu cônjuge agora, queridos. E diz o nome dele aí. Chiquinha, fulaninha, não sei quem. Diz assim, ó. Diz assim, olha, eu prometo. Diz com voz alta, queridos. Não fica com vergonha do vizinho, não. Eu prometo amá-la ou amá-lo, né? Amá-la, honrá-la, respeitá-la e protegê-la, sendo fiel na alegria. Quero ouvir, queridos, na tristeza, na dor, na prosperidade, na adversidade, na saúde ou na doença, até que a morte nos separe. Amém? Ministério de Louvor, toca a marcha nupcial aqui. Agora você, fala para sua esposa aí, enfim, para o seu cônjuge. Diga palavras de amor para ele, queridos. Peça perdão, deixa Deus, sabe, agir no nosso meio. Lembre agora do dia que você estava entrando naquele altar, naquele dia que Deus te prometeu, que te deu essa bênção. Eu tenho certeza que foi um dia de grande alegria na tua vida, sabe, na tua casa. Sabe que foi uma noite fantástica. Lembra desses momentos. Se seu cônjuge não está aqui, queridos, quando você sair daqui, você manda uma mensagem para ele, faz uma gracinha para ele em nome de Jesus, amém? Pode ministrar. Aleluia.
coração, amém? Curve sua cabeça. Pai, Senhor, nós queremos, Senhor, te louvar, Pai, pela Tua presença aqui, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Queremos te pedir hoje, Jesus, que o Senhor vá, Pai, para as nossas casas, Senhor, habitar conosco, Pai, no nosso casamento, Senhor. Senhor, nosso casamento hoje, Senhor, necessita, Pai, de um milagre que só o Senhor, Pai, pode dar, Pai, só o Senhor pode fazer, Pai, porque a Tua palavra diz que não há impossíveis, Senhor, para Ti. E eu te peço hoje, Senhor, traga, Pai, vinho novo, Senhor, para os nossos casamentos, traga um novo tempo, Senhor, que haja, Senhor, cumplicidade, Pai, oh, Pai, harmonia, Pai, Senhor, nos nossos lares, Senhor, porque, Pai, o Senhor é a exata expressão, Senhor, do amor, Pai, e nós queremos viver isso, Senhor, nas nossas casas, Senhor. Senhor, que os nossos filhos, Senhor, possam, Pai, olhar, Pai, para o nosso casamento, Pai, e verem, Pai, um modelo, Pai, um exemplo ideal, Senhor, para perpetuarem, Senhor, porque, Pai, a Tua bênção, Pai, ela é de geração em geração, e nós queremos, Senhor, termos, Pai, um casamento, Pai, abençoado, e que o casamento, Senhor, dos nossos filhos, Senhor, sejam, Pai, abençoados. Jesus, hoje nós pedimos, Senhor, perdão diante do Teu altar, Senhor, porque nós somos falhos, Senhor, como maridos, como esposas, Senhor, mas nós fazemos um voto aqui com o Senhor, Pai. Nos dê, Pai, uma nova chance, Senhor, restaura, Senhor, os nossos casamentos, Senhor. Nós pedimos, Pai, para o Senhor nos ensina, Senhor, como tratar, Pai, como agir, Senhor. Não, Pai, oh, Pai, não deixe que nós deixemos, Senhor, essas raposinhas, Senhor, invadirem, Pai, a nossa vinha, Pai, roubarem, Pai, as nossas alegrias, Senhor. Oh, Jesus, Filho de Davi, tem compaixão dos casamentos, Senhor, que, oh, Pai, estão prestes a falir, Pai, mas o Senhor, Pai, tem a vida, Senhor. Oh, Pai, onde há a morte, Senhor, se o Senhor entrar, Pai, ali, Pai, habitará a vida, Senhor, e a bênção do Senhor. E assim, Pai, nós oramos e cremos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, abençoe a nossa casa, os nossos filhos e a nossa família, Senhor. E nós fazemos, Pai, o voto, Pai, que essa campanha diz, como Josué fez: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a nossa casa, Pai, nós, Senhor, serviremos ao Senhor em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, queridos? Pastor Júlio? Ainda de pé, gente. Um dos pilares da sociedade é a família. E essa campanha veio para nos orientar, nos firmar e nos projetar para essa finalidade. E você pode, dia após dia, como foi ministrado aqui pelo pastor Rafael, nós, dia após dia, podemos estar melhorando cada vez mais. Como filhos, como esposos, como esposas, que nós possamos nos tornarmos famílias edificadas e podemos declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Levanta a sua mão direita assim, repete assim comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu declaro em nome de Jesus que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, gente? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia.